Antes que a China tivesse imperadores poderosos, antes que o pensamento oriental tomasse forma, antes dos grandes impérios da China, dos exames imperiais, havia um professor que caminhava de vila em vila, carregando apenas perguntas, ideias e uma urgência de reorganizar o comportamento humano. Um dos educadores mais influentes de todos os tempos. O homem que transformou ética em método e método em política. Um homem silencioso, discreto, que caminhava entre aldeias ensinando que a verdadeira força não nasce da espada, mas do caráter. Seu nome era Kong-Fuzi. Nós o conhecemos como Confúcio. Confúcio nasceu em 551 a.C., no pequeno estado de Lu, hoje parte da província de Shandong, durante a desagregação da dinastia Zhou. A China vivia tempos de caos político, guerras entre reinos, corrupção entre nobres e um povo esmagado pela desigualdade. Kong Qiu, aos 3 anos perdeu o pai, ele pertencia a uma linhagem nobre e empobrecida. Cresceu pobre, mas observando todos os rituais, cerimônias e convivência social. Ele não tinha privilégios, mas tinha algo que poucos possuíam: a obsessão pela ordem e pela harmonia. Fatos históricos comprovados. Recebeu uma educação tradicional, mas não era rico. Trabalhou como funcionário público menor. Dedicou-se ao estudo dos ritos, da história e da moralidade. Tornou-se professor por volta dos 30 anos. Viajou por vários reinos buscando governantes que apoiassem suas ideias. Morreu sem ver suas propostas implementadas. Confúcio não foi profeta nem místico. Ele foi, essencialmente, um professor profissional. Confúcio não buscava templos ou isolamento, pelo contrário, ele vivia entre o povo. Conversava com agricultores, servos, burocratas, generais. Acreditava que cada pessoa, independentemente da posição social, tinha um papel sagrado na sociedade, uma teia que precisava ser equilibrada. Ele tentou cargos no governo, desejando reformar o estado de Lu. Foi ministro da Justiça e ficou famoso por reduzir crimes através da disciplina moral, mas suas reformas incomodaram poderosos e Confúcio acabou sendo exilado. Confúcio foi um educador inovador em 3 aspectos fundamentais. 1. Acesso amplo ao ensino. Ele aceitava estudantes de qualquer origem social, algo quase impensável na época. 2. Método dialógico. Ele ensinava por perguntas, respostas curtas e debates. Não aceitava memorização sem reflexão. 3. Educação moral como base da política. Para Confúcio, não existe governo estável sem educação ética. Cada ato público vinha da formação da pessoa. Seus discípulos anotaram conversas e diálogos, que formariam mais tarde os Analetos, Lúnio, principal fonte sobre seu pensamento. As ideias de Confúcio foram preservadas por seus discípulos nos Analetos, uma coleção de diálogos que moldaram a ética chinesa por séculos. Sua contribuição principal não é literária, é pedagógica e organizacional. Confúcio não escreveu livros, mas é associado a obras que registram ou preservam seu ensino. 1. Os Analetos, coletânea de conversas, perguntas e preceitos éticos. 2. O Livro dos Ritos, Lige, tratados sobre comportamento, cerimônias e etiqueta, Li, rito, respeito, disciplina e harmonia social. 3. O Livro das Odes, Shijin, antologia poética que Confúcio editou e recomendava aos alunos. 4. O Livro da História, Shujin, conjunto de documentos e discursos políticos antigos. Entre suas principais contribuições estão Ren, humanidade, bondade ativa, ética no cotidiano, e justiça, agir corretamente independentemente das consequências. Zhengmin, retificação dos nomes, alguém só é líder se age como líder. Educação como pilar da civilização. Seu pensamento se tornou a base de governos, escolas, exames públicos e da própria cultura chinesa por mais de 2000 anos. Confúcio não escrevia longos tratados. Ele ensinava caminhando, conversando e perguntando. Seu método era simples e revolucionário. Pergunta, não impõe. Ele usava diálogos para conduzir ao pensamento. Ensina pelo exemplo. Dizia que a moral não se prega, se vive. A educação é para todos, uma das ideias mais ousadas do mundo antigo.
Confúcio estruturou um modelo de ensino baseado em 5 pilares. 1. Li, rito, ordem e conduta. Ele defendia que a sociedade funciona quando todos conhecem seu papel e atuam com respeito. 2. Ren, humanidade, empatia, consideração. O valor moral central, ligado ao cuidado com o outro. 3. I, reta intenção. Agir pelo que é correto, não pelo que traz vantagem. 4. Zi, conhecimento prático. Aprender para aplicar, não para recitar. 5. Shin, credibilidade, coerência. Caráter como base da liderança. Estilo de aula. Confúcio não oferecia respostas finais. Corrigia com base na experiência histórica. Analisava governos antigos como laboratório político. Usava exemplos, analogias e comentários breves. Seu ensino era parte filosofia, parte política, parte treinamento ético. Curiosidades históricas. Confúcio teve momentos de perseguição política por criticar governantes. Durante anos, ele viajou pedindo emprego como ministro, e foi recusado repetidamente. Ele valorizava arquivos históricos e dizia que a história é o manual de erros dos governantes. Seu pensamento só se tornou dominante séculos depois, na dinastia Ren, quando virou base dos exames imperiais. Sua escola produziu filósofos importantes, incluindo Mêncio e Xunzi. Confúcio era autodidata. Ele dizia não ser um sábio, mas apenas alguém que transmitia o que os antigos já sabiam. Durante o exílio, Confúcio e seus discípulos quase morreram de fome algumas vezes. Mesmo assim, ele continuou ensinando todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer. Confúcio ensinava que um professor deveria observar o temperamento do aluno antes de transmitir qualquer conhecimento. Uma pedagogia milenar, hoje usada em escolas modernas. Confúcio continua vivíssimo. Seus princípios aparecem em salas de aula, governos, negócios, relações humanas e até na psicologia. Sua ideia central permanece intacta. A ordem nasce da ética, e a ética nasce da educação. O confucionismo estruturou o sistema educacional da China, o modelo de burocracia estatal, a ética pública, a ideia de governante virtuoso, a relação entre professor e aluno em toda a Ásia Oriental. Hoje, Confúcio é estudado por historiadores, sociólogos e educadores, não pela espiritualidade, mas pela engenharia social que seu pensamento ajudou a construir. Confúcio não buscava glória, buscava ordem. Não prometia iluminação, prometia responsabilidade. E essa responsabilidade formou a coluna vertebral de uma civilização. No fim, sua pergunta permanece atual: como ensinar, quando governar também é ensinar? Confúcio não encontrou a harmonia que procurava em vida, mas legou ao mundo um mapa para alcançá-la. E esse mapa continua funcionando.